Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vamos falar um pouco sobre a marca, tão famosa marca da besta. Eu tinha feito um vídeo aí, um tempo atrás, sobre isso, até com explicação mais detalhada, mas eu vou... É sempre bom ficar lembrando isso aí, irmão, porque são coisas estruturais que são sinais clássicos, entendeu? E se você puder antever esse problema, vai ser muito melhor para você. Porque, como eu falei no outro vídeo, para não dar aquela experiência traumática, tá, irmão? Irmão, esses vídeos aqui que eu faço são vídeos de entendimento lógico da palavra de Deus, tá? Isso aqui não é numa espécie de bet, né, de aposta bíblica, não, para prever que é o que vai acontecer, essas coisas assim, não. São nuances da Bíblia que eu vejo com a história, tá? E eu li até onde vai isso aí, tá me entendendo? Então, como o tempo de Deus é o Kairos, porque olha só, irmão, eu estava conversando com uma pessoa de Deus e o que eu estava falando? Sobre essa pessoa tem tendência calvinista, tá? Eu não entro mais em discussão, irmão, eu dou a versão lógica da Bíblia, entendeu? Então o que acontece, meus amados irmãos? Eu estava falando para essa pessoa que a onisciência de Deus, tá? Ela serve para coisas estruturais e que não vai dar para se resolver de uma hora para outra. E que só tem uma maneira só da humanidade, do mundo, escapar do juízo. Essa maneira está explicada num livro da Bíblia do Velho Testamento chamado do profeta Jonas. Ali no capítulo 3 está dando a receita de como você escapa de um juízo. Só que tem o seguinte, irmãos. O rei de Nínive ali, tá? Diante do que primeira coisa que me vem ali, o rei de Nínive deu crédito. É fundamental você dar crédito. Ou seja, o rei de Nínive acreditou, teve fé nas palavras de Jonas, que era a palavra de Deus usando a boca do profeta Jonas. Você está me entendendo? Então ele fez um jejum nacional. É como na Bíblia ali, se aquela Nínive fosse o mundo inteiro. Ali mostra um desejo de Deus, mas um desejo voluntário, porque ele não pode se meter no teu livre-arbítrio. Então o rei de Nínive, diante de uma ameaça de destruição total, ele parou tudo, ele jejuou, ele orou, coisa que nem o povo de Deus fez em 1 Reis. Você se lembra lá quando Salomão é entronado, né? E Deus ele aparece numa nuvem lá e fala assim: se esse povo que chama pelo meu nome se arrepender, jejuar e orar, se desviar dos seus maus caminhos, eu olharei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso o povo de Deus não fez. Fez ali na hora, mas depois não fez mais. E o povo de Nínive, ele fez. Então o juízo naquela ocasião, ele foi adiado. Aí às vezes algumas pessoas podem chegar e pensar assim: poxa, cara, então não é justo, porque eu quero, eu jejuo, eu oro, eu me separei do mundo. Poxa, mas a maioria das pessoas não faz, meu vizinho não faz. Querido, olha só, a Bíblia também, assim como a salvação, tá? As bênçãos, elas também são individuais, pessoais e intransferíveis. Não tá me entendendo? Se o mundo não quer salvação e você quer, então você e sua casa vai ser salvo, querido. Não tá me entendendo? Se você fizer por onde? Pelo caminho bíblico. Então, se você está no caminho bíblico, Satanás vai fazer de tudo para você desistir desse caminho. Não entra nesse engodo, seja forte. Jesus, ele fala muito de falso profeta. Ele fala muito Jesus foi o personagem bíblico, irmão, que mais falou de Satanás. Porque ele conhece as artimanhas. Jesus, ele sabe. Sabia e sabe, tá? Que o grande foco do ódio de Lúcifer é ele. Porque Lúcifer é uma criatura, a palavra de Deus diz. Apesar de ser a mais bela já criada. Criatura. Filho mesmo. Entendeu? Direto, linhagem direta, só tem um. Que a Bíblia fala de unigênito, é um filho único. Jesus Cristo. A qual foi derramado todo o poder, toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Então o foco de Satanás é Jesus. Só que Jesus, assim como o Pai Deus, eles criaram o ser humano, eu e você,
E ele disse lá em Gênesis que isso era muito bom. Então ele ama o ser humano, tanto que ele escreveu uma Bíblia inteira, 3 milhões de palavras, 66 livros, num espaço de 1.600 anos, visando a nossa, a minha e a sua salvação. Então, o Satanás, como não pode com Deus nem com Jesus, então ele vai ferir quem Deus mais ama. De vez em quando acontece aqui em casa. O capeta não arruma nada comigo, mas vai para cima dos meus filhos. Entendeu? Estão fracos na fé, estão caminhando. Entendeu? Vai para cima da minha esposa, vai para cima dos meus vizinhos, ele usa pessoas, entendeu? Então, se as pessoas não querem salvação e você quiser, irmão, você vai e eles ficam. Porque é uma questão de escolha e de lógica. Então fique firme na fé. E como eu estava falando, que a geopolítica do mundo está mudando, hoje é sábado, dia 20, hoje é dia 26, dia 26, né? Hoje é dia 26 de julho de 2024, é isso? Amanhã vai ter eleições num país sul-americano chamado Venezuela, cujo tem um ditador lá, tá? Que frauda tudo lá e deixa o povo passando fome desde 2010 ou 2012, tá? Ele manda prender opositores, só que está acontecendo um negócio lá. Nessa onda que eu estou falando para você, de Apocalipse 17, que eu fiz há 2 vídeos atrás, eu creio, irmão, tá? Que o Maduro, ele sai no voto. Ele tá ameaçando lá que vai ter banho de sangue se ele perder as eleições. Só que as últimas pesquisas assim, né? E falando com o venezuelano, não é pesquisa, é pesquisa de fora, tá? O candidato lá da oposição, que é o oposto do Maduro, tem 75% de vantagem na preferência de venezuelano e o Maduro só 25%. Então o Maduro só tem 1/4 de chance de ficar se não houver nada estranho lá, o sistema de votação lá. Você tá me entendendo, irmão? E o povo venezuelano, de quebra, ainda falou o seguinte: se esse homem ganhar de novo na fraude, 25% dos venezuelanos vão sair em massa do país. Tu tá me entendendo? Então eu creio, irmão, que nessa onda que está acontecendo, o Maduro sai, porque ele é uma representação de uma ditadura de esquerda na nossa América. Ele é o expoente máximo. Tem outros lá que flertam com a ditadura, mas não é tão intenso e tão nocivo e mortal, demoníaco como a Venezuela. Então aqui é para segunda-feira falar: ai não, tu tá falando aí, o Maduro entrou lá, mas pode crer que se ele for autodeclarado presidente, se ele tiver auditoria, ele vai sair, de uma maneira ou de outra. Ou seja, assim, ou ele sai agora pelas vias democráticas, ou ele vai ser derrubado. Entendeu, irmão? Porque é muita coisa que está acontecendo, e isso não pode ser coincidência. Eu não acredito em coincidência quando é assunto de geopolítica, mudanças profundas, e alinhado com a Bíblia. Porque essa mesma pessoa que eu estava conversando, ela estava falando: ah, mas teve tanta previsão de fim disso, fim daquilo. Eu falei assim: querido, aquelas previsões são previsões que saíram no Fantástico, programa Fantástico de domingo à noite, da Rede Globo. Quando é profecia usando os sinais da palavra de Deus, a coisa é bem diferente, irmão. Até porque você tem que estudar a palavra de Deus, não é falar o que você acha, entendeu? Então vamos lá, irmão. Apocalipse, vou dar um nuance sobre isso aí, vocês vão entender. Apocalipse capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e ela se expressava como um dragão. Já falei isso, entendeu? Semelhante a um cordeiro. Que é um cordeiro? Jesus. Tá me entendendo? A premissa do anticristo, tá? Hoje em dia é enganar quem Jesus ele fala no Mateus 24, enganar os escolhidos. Essa que vai ser a base desse vídeo, tá, irmão? Então, olha só, ele tem 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, ou seja, ele se parece com Jesus, parece que faz coisas bíblicas, vindo de Deus, mas ele se expressava, ou em outras versões, falava como um dragão. Por que que os cristãos vão ser perseguidos na grande tribulação? Porque o povo cristão, os servos do Senhor, são os únicos seres humanos que vão identificar o anticristo no meio de uma enganação. Versículo 12. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que
fazia até descer fogo do céu para a terra. Aqui tá falando de ilusionismo. Sinais e maravilhas, quando ele fala, são coisas assim que espantam. Aqui pode entrar projeto Bluebeam, a ARP, entendeu? Hologramas, naves espaciais holográficas e supostas naves espaciais atacando a gente, que nada mais que é drone fantasiado igual carnaval. E quem vai meter bala no povo são pessoas aqui de baixo mesmo, tá, irmão? E tem gente cristão que acredita piamente em extraterrestre, apesar da Bíblia não dar uma linha sobre isso, nem sequer citar isso. Versículo 14. E por intermédio dos sinais que lhe foram permitidos realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra, grava isso, e ordenou-lhe que edificasse uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse capacidade de falar, e fizesse com que todos os que não os prestassem adoração fossem mortos. Uma imagem que faz a besta falar. Irmão, se eu fosse apostar, eu apostaria no último e grande invento da humanidade. Uma coisinha chamada inteligência artificial. Hoje ela cria tudo, clona vozes, clona até imagens, e olha que ela só está engatinhando. E diante do projeto Bluebeam, quem se aprofundar nisso, ou quem já sabe disso, o Bluebeam está muito, mas muito mais avançado do que isso aí, tá, irmão? Tem uma empresa de tecnologia chamada NVIDIA. Eu tenho uma placa de vídeo no meu computador dela. Ela saiu do... sei lá, estava na posição número 200 da empresa. Hoje ela é a primeira, ela é número 1 do mundo em tecnologia. Ela vale não sei quantos quase $1 trilhão. Por quê? Porque as novas placas de vídeo dela da linha RTX, todas elas têm inteligência artificial, que está sendo largamente usada, tá? Então, essa inteligência artificial, muito provavelmente, é a imagem que vai dar fôlego à besta. Como eu expliquei no outro vídeo, é o seguinte: o anticristo ele será um ser humano. Só que ele vai ter uma imagem, ele vai ter um avatar, que essa imagem que dá fôlego a ele, essa imagem que vai ser adorada. Até porque o anticristo ele é muito de bastidor, assim, ele de eminência parda, entendeu? Ele não gosta muito de aparecer, não. Mas a imagem dele vai estar presente em todos os lares, entendeu? 16. Aqui, ó. Ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. Olha só, irmão, o versículo 16 ele começa. Ele obrigou a todos. Mas eu vou explicar essa coisa de obrigar, tá? A fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois o número representa o número de um ser humano. Seu número é 666. Eu ouvi várias coisas sobre esse número 666. Desde pequeno eu vi aquele filme, igual aquele filme da A Profecia, né? Eu acho mó barato esse... Hoje eu morro de rir com esses filmes. É pra ser um filme de terror. Eu morria de medo, mas hoje... É que é o capeta entrando dentro da igreja, sai matando todo mundo. Que negócio é esse aí? Cadê a fé lá do padre, né? Do pastor lá? Então ele faz e acontece, que não sei o que. Então o 666, desde esses filmes da profecia, ele é ligado ao anticristo. Mas na Bíblia, irmão, o número 6, como eu falei, a simbologia bíblica, o número 6 é número de homem, como está dizendo aqui, porque foi no 6º dia que o homem foi criado. Entendeu? E o 7 é imagem e semelhança, tá? Só que tem um abismo, tem uma ponte entre o 6 e o 7, biblicamente. Porque o 7 é a perfeição, 3 vezes santo. O Shabá, o dia do descanso final, entendeu? Então, 666, eu já ouvi uma coisa muito interessante. Por exemplo, assim como eu falei que Trump, né? O sobrenome do candidato que vai ganhar as eleições em novembro. Trump significa trunfo, né? Um trunfo, uma pessoa tem um trunfo na manga, tem uma vantagem escondida. E trombeta, entendeu? Então trombeta é aquele objeto que anuncia uma grande transformação que vai acontecer. Ou uma iminência de uma guerra, ou de um grande acontecimento. Assim
como a superlua. A superlua, as luas, os eclipses, né, que a Bíblia é chamada de lua de sangue, ela é um pouco diferente. Ela é um preparo, ela é uma representação visual, é um aviso que todo mundo vê, porque a lua todo mundo vê, basta você botar a cara na janela ou na rua, e que geralmente vai acontecer um ano e meio depois. Vai acontecer alguma coisa grande. Por exemplo, quando teve essas guerras, sempre teve um eclipse. Se você estudar a história, você vê que antes da queda do World Trade Center teve um eclipse. Antes desse negócio que o Hamas fez com Israel, essa guerra que está durando até hoje, mas que no começo foi intenso, teve uma superlua. Entendeu? Então toda vez que tu vê uma superlua, você se prepara. A trombeta já é uma coisa para acontecer mais de imediato. Então tem coisas interessantes que você vê hoje, como o sobrenome desse homem, que você pode ver que não é lá muita coincidência. Então eu vi, querido, que acho que eu não sei, a pessoa fez assim, o V, né? É o 666, né? O VI em Romanos é 6, né? E acho que o S numa linguagem, eu não sei agora em grego, ele também representa o 6, né? E o A, né, outra linguagem lá, também era o 6. Então, se você pegar VISA da Visa, que a Visa, ela, eu não sei se vocês sabem, mas a Visa, ela gerencia todos os outros cartões, a Elo, o Mastercard e tudo, entendeu? Ela é a financeira do sistema, é o braço um dos braços financeiros do sistema. Então, toda a bandeira de cartão de crédito que você tem, Via, ou a própria Visa mesma, tem ela, Mastercard, é tudo a mesma empresa. E essa empresa está desenvolvendo o tal do chip, porque esse dispositivo que ele está falando da marca, ele é um dispositivo físico. A Bíblia, não adianta, irmão, que tem muito já pessoas falando que essa marca será uma marca espiritual. Por exemplo, na testa, que fala de pensamento, de ações, e na mão direita, a mão direita fala de fazer a obra. Só que tem o seguinte, tem um problema nessa tese aí que eles inventam. Primeiro, você tem que saber por que eles pregam isso. Porque eles são pessoas, irmão, que estão completamente apaixonados por mamão, só falando assim mesmo. Eles têm negócios, eles enriqueceram muito, muito e foram seduzidos pela grande prostituta de Apocalipse 17. Então é natural que é o seguinte, que ele já começa a estimular os seus membros, os seus ouvintes, a dizer que isso não tem nada a ver com uma marca física e que você vai poder colocar tranquilamente que vai ser mais um cartão de crédito, só que mais moderno, para ele continuar ganhando o seu dinheiro. Ah, meu irmão, mas como eu falei para você, esse chip físico é como uma aliança, entendeu? Quando Deus firmava um pacto com os antepassados, ele dava um arco-íris, você vai ver muito isso em Gênesis, entendeu? O arco-íris é um sinal que Deus está fazendo uma aliança, entendeu? Então tem um simbolismo, por exemplo, José do Egito, né? Quando ele teve o sonho, que ele era um político, tá, irmão? Aí que Faraó, ele promoveu ele tipo assim, a vice-governador do Egito, que era o mundo, era o sistema na época. O que o Faraó deu para José? Um anel. Anel na Bíblia quer dizer autoridade. Tu tá me entendendo? Também o pai dá o anel, né, pro filho pródigo quando ele volta. Então o anel, eu estou falando de simbolismo, irmão. Então, assim como o anel é dado como uma autoridade, é um simbolismo da autoridade, né? E hoje em dia também o anel, a aliança, é um simbolismo de um casamento, de um compromisso, entendeu? Bíblico. Que a partir dali as pessoas não vão mais viver com os pais, vão ser só uma só carne, né? E o arco-íris era a aliança de Deus com seus servos. A marca da besta, ela é uma aliança física que diz uma coisa só. Quem botar ela, praticamente ela está dizendo, eu não acredito em Jesus, não vou esperar Jesus, eu não acredito nisso que eles estão falando, não vou suportar as perseguições, porque eu já tenho dinheiro, já tenho bens, então eu vou ficar pela força do meu bolso. Por isso que eu estou falando, quem colocar está fazendo uma aliança com Satanás. Tu tá me entendendo? E quem botar essa marca já era. Agora, as pessoas
por ela estudar pouco esse tema, eles pensam o seguinte: poxa, Ricardo, então eu vou morrer de fome. Não, olha só. Irmão, bota a coisa na cabeça de vocês. Já teve gente que chegou para mim e falou assim: ah, Ricardo, você fica citando muito o Velho Testamento, aquilo ficou na história. Não ficou, irmão. Deus não quer que você fique lendo. Ele fala para Josué, né? Não te aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite. Irmão, que sentido faria de Deus dar uma ordem dessa? Que essa ordem de Josué, para nós também. Que sentido teria Deus mandar você ler um livro para aprender de coisas que já aconteceu, irmão? As profecias de Deus são cíclicas, irmãos. Quando Jesus, ele estava em Mateus capítulo 4, quando ele é batizado e foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás, aquilo é uma reprodução cíclica, aquilo é uma profecia cíclica de Êxodo, da saída do povo do Egito. Tu tá me entendendo? As 10 pragas do Egito, meus amados irmãos, para quem não sabe, ela é uma pré-figuração da grande tribulação. Mas vocês têm que aprender uma coisa. 2 coisas naquela passagem que eu fiz 6 vídeos, tá? Você que é novo no canal, nunca tinha visto essa cara feia aqui falando de Deus, bota assim, meu canal, Ricardo Érico, vai aparecer minha carinha ali fora do sistema, aí tu bota lá em vídeo. Aproveita, se inscreve e acessa o sininho, não para eu ganhar seguidor, mas toda vez que eu postar um vídeo, você saber. Entendeu? Se você esquecer, a notificação vai te mostrar. Aí, você vai ver lá que eu fiz uma série a pedido de um irmão do YouTube. Eu fiz a série explicando, em 6 vídeos, tá? Cada vídeo explicando, é uma introdução, e 5 vídeos, cada um explicando 2 pragas, que dá 10. Explicando as pragas do Egito pro dia de hoje, o que significa. Eu peço para você dar um pulinho lá. São 6 vídeos. Aquelas pragas, elas são a prefiguração da grande tribulação. Só que Deus, ele deixa bem claro que o povo dele, ele vivia em outra cidade, ainda que dentro do Egito, chamado Gozen. Nessa cidade, a palavra de Deus diz várias vezes, naquela passagem, que nenhuma praga chegou na cidade de Gozen. Não está me entendendo, irmão? Aquela cidade de Gozen também, ela está retratada, sabe onde? No Salmo 91. Que ele diz que não temerás nem seta que voa de dia, nem espanto noturno, nem diurno, e nenhuma praga chegará à tua tenda. Aquilo também é uma figuração romantizada do que aconteceu ali. Então, se as 10 pragas do Egito é a grande tribulação, e a cidade de Gozen é o quê? Serão os que vão estar com a chuva seródia e o poder das 2 testemunhas, mesmo durante a grande tribulação, que vai vir pelo mundo, que o Egito é o mundo, irmão. Tu tá me entendendo? Porque quem resiste a esse ensinamento, quem resiste a entender essa lógica, é porque são pessoas que sabem, elas sabem que ela lê a Bíblia também, que a grande tribulação, ela vai causar, assim, uma ruptura, tá? Com apego material que você tem. Como eu te falei, o sistema vai mudar. A gente está prestes a presenciar uma mudança tão profunda que será inédita em mais de 6.000 anos. Vai mudar muita coisa. Só que tem o seguinte, irmão. Quando eu trabalhava na Antártica, eu entrei lá com 13 anos. Eu orava. Quando eu era contínuo, office boy, né? 13 anos de idade. Eu já tinha talão de cheque do Bamerindos, eu tinha cartão do Bamerindos. Eu fui no restaurante uma vez, a pessoa pediu documento, pediu crachá, pediu tudo. Porque eu com 13 anos com talão de cheque, tá me entendendo? Ganhava bem, com 13 anos de idade. Então o local ali onde ficava, no Anil Jacarepaguá, era um lugar que tinha o Morro da Panela, onde ficava a caixa d'água. Era um lugar muito lindo, muito verde. E eu era tão agradecido, irmão, porque eu catava lixo. Quando eu era um pouco mais novo, eu catava lixo, porque a gente era pobre. Eu era tão agradecido por andar com aquelas roupas, com aquele crachá, numa empresa daquela, com gente importantes, tá? Eu tive muita gente boa que me deu conselho, gente formada, inteligentíssimos, irmão. Que eu ia orando, eu ia agradecendo. E eu nem pensava em sair dali. Eu fiquei ali 7 anos. Mas o último ano foi ao contrário, porque começaram a colocar pessoas com programa de metas. A gente era uma família e os dirigentes começaram a desunir a gente. Então, nos meus últimos dias de Antártica, foram arrastados.
tá? E o que que aconteceu? Eles começaram a demitir pessoas de setores, começaram a fazer um teatrinho para querer saber o que você faz, e tipo assim, ó, esse fulano aí pode mandar embora e divide a função dele para esses 5 do setor. Maldade. Tem gente revoltada até hoje porque na operação que vendeu a Antártica, que hoje se transformou em Ambev, só meia dúzia que ficaram milionários, mas mandaram mais de 30 mil funcionários do Brasil inteiro embora. Mas isso não é a questão, entendeu, irmão? A questão que eu estou falando é que assim como eu amava trabalhar naquele lugar, no último ano Deus me tirou esse amor e me transformou aquilo numa coisa seca. Então quando eu fui embora em 98, eu entrei em 91, saí em 98, eu estava até feliz, aliviado. Você tá me entendendo, irmão? Porque uma coisa que é o seguinte, você pode curtir os seus bens, a sua viagem, entendeu? O patrimônio que você adquiriu, sua casa nova, sua reforma, mas não ponha o seu coração nisso. É isso que Jesus ele ensina pra gente. Porque, irmão, apesar dali, eu vou encerrar o vídeo já, apesar dali estar falando que ele vai obrigar, essa obrigação ela entra um pouco com contradição no que diz Mateus 24, que diz que o anticristo ele vai fazer sinais e maravilhas que, se possível, fora, enganará até os escolhidos. Então, irmão, a lógica me mostra que não existe uma coisa obrigatória que vai enganar um escolhido de Deus. O Satanás, vamos dizer assim, o Satanás não é dar esse furo, não é dar esse mole. O que me leva a crer, irmão, isso aqui é uma conjectura já, tá? Porque tem muita coisa que não está escrito na Bíblia, mas a lógica, ele te permite raciocinar, tá bom? É uma conjectura minha. Como eu falei no vídeo anterior, que vai ter nações que não vão se curvar ao anticristo, esse negócio da marca da besta, para quem tá com medo de passar fome, entendeu? Não tá crendo que eles estão em Gozen, que quem tá em Deus na fé tá em Gozen. Ali eles não passaram fome nem chegou praga nenhuma. Mas tem grandes chances de ainda existir esse salário de 2 mil, 3 mil, mas aí é que entra o negócio. Vou encerrar agora, irmão, mas aí é que entra o negócio. Quem botar a marca da besta, vou fazer uma propaganda aqui agora. Quem colocar a marcazinha da besta, cujo hardware, a Microsoft vai entrar com o software do Bill Gates, né? Quem vai entrar com, isso aí pode pesquisar que tá lá, tá, irmão? Então, para fazer a marca, precisa do software, precisa de uma propaganda que no Rock já vai ficar com a Visa. O software quem vai fornecer é a Microsoft, Bill Gates. Mas o hardware, sabe quem está desenvolvendo? Eu esqueci o nome da empresa, mas eu sei o dono. Jared Kushner. Mas deixa eu falar. Que tem um escritório na Quinta Avenida, o escritório dele fica no número 666. Mas isso pode ser coincidência. Então, meu irmão, olha só. Assim como tem nações que não vão se curvar ao anticristo, vai continuar o teu salário. Mas quem colocar a marca, se você ler o projeto da ONU 2020-2030, vai ter um reset financeiro. Entendeu? Como eu te falei, eles estão montando tudo em cima da eletricidade. Se esse reset financeiro ocorrer, eu creio que ele vai ocorrer, e eu acho que em breve, eles vão implementar o que se chama de renda básica universal, que pelo que eu li, está em 3 mil dólares, depois de uma redução populacional, entendeu? Que se der isso para todo mundo, por mês, vai ter que arrumar um planeta feito de ouro aí. Pelo que eu li, é 3 mil dólares para cada ser humano que ficar vivo no planeta, que é o projeto de reconstrução. Com isso, eles acabam definitivamente, que é o sonho dele, com a classe média, e a baixa vai ficar só, aliás, vai acabar com a classe média alta e a classe baixa. Vai ficar só uma média. Todo mundo ganhando 3 contos por mês. Irmão, pela cotação do dólar hoje, isso dá uma cerca de 17.500 reais por mês. Te pergunto, você ganha isso? Outra pergunta, você gostaria de ganhar isso? Bota a marca da besta. Além de você ter acesso a todos os serviços, né? A todos os programas dele.
É como se ele falasse para você assim, ó. Isso é o que eu creio, tá, irmão? Se você botar marca, além de você ter acesso a todos os nossos produtos, que eu sei que você gosta, meus alimentos, meus filmes, meu entretenimento, vai cair na sua conta via Pix R$17.500. Se tu não quiser, tu fica ganhando teus 2.000. E aí, irmão? O que você acha que a maioria das pessoas vão escolher? Tu tá me entendendo agora por que eu acho que não, ela não é tão obrigatória assim, será voluntária? Se baseando no que ele vem para te enganar? Tu tá me entendendo, né, irmão? Então, irmão, ó, o vídeo chegou a meia hora. Isso é um pequeno nuance do que está acontecendo. É para você se preparar. Fica na simplicidade que é em Cristo, irmão, tá? Não tenta dar um passo maior que a perna. Lembre-se que Bíblia é de estudo. Eu gosto muito de Bíblia de estudo para ver as medidas atuais, né? Qual é a distância de estádio, qual é o peso de um talento, tá me entendendo? Quanto vale um denário, quanto vale um starter. Mas a Bíblia de estudo é uma invenção recente. Lembre-se das pessoas simples e até semi-analfabetas do interior, que não entendia, não eram doutores em teologia, tá? Mas eles liam a Bíblia todo dia, orava, era pessoas de bem, fazia caridade, orava ao Senhor e era dependente do Senhor, e são salvos, sem Bíblia de estudo. Tu tá me entendendo, irmão? Então, fique na simplicidade que há em Cristo. Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.